Bom dia a todos ouvintes, todos os tutores online e presenciais da unidade UFBA, Universidade Federal do Estado da Bahia, juntamente com o AB, Universidade Aberta do Brasil. Queria desejar a vocês que vocês sejam todos bem-vindos à aula de licenciatura em Matemática à Distância, com o tema de hoje, com a disciplina de hoje, Área de Trabalho Matemática do Ensino Médio 2, conteúdo para recuperação de assuntos relevantes à disciplina. Queria dizer que aqui o aluno que vos fala é José Luiz Damasceno, entendeu? Aluno do Polo de Itapetinga. Esta disciplina está relacionada ao sexto semestre para recuperação. O conteúdo de que nós vamos ver na aula de hoje é um conteúdo bastante agradável, um conteúdo que causa pânico em muitas pessoas, mas se não prestarmos muita atenção, muita cautela, nós vamos sofrer com algumas coisas nesse conteúdo de hoje. Mais uma vez, queria desejar a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao vídeo relacionado à área de trabalho, ou seja, da disciplina Matemática do Ensino Médio 2. Queria desejar a vocês uma boa aprendizagem e vamos lá. O aluno que está falando aqui, o discente, é José Luiz Damasceno, mais uma vez do Polo de Itapetinga. O curso de licenciatura em Matemática à Distância é promovido pela UAB, juntamente com a UFBA, Universidade Federal da Bahia. Vamos seguir em frente, chega de falar e vamos lá. Vamos seguir em frente, por aí, vamos seguindo em frente. Conteúdo de hoje, basicamente nós vamos trabalhar com trigonometria. O nome muitas das vezes assusta alguns alunos, entendeu? Causa aquela pane. Costumo dizer que é pane seca, blackout mesmo, entendeu? Alguns dizem que não conseguem absorver, dá branco, que até o nome já causa tontura neles. Mas é um conteúdo simples e agradável, entendeu? Vocês já notaram que o nome trigonometria dá para perceber que é uma união de algumas palavras. Eu costumo dizer para vocês, professores, que não tem de jeito, maneira nenhuma, falar de um determinado conteúdo se não envolver um pouquinho da sua história, se não envolver um pouquinho da sua criação, não envolver um pouquinho do porquê que ele foi criado, entendeu? Para onde está sendo utilizado, onde nós vamos utilizar. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, não adianta, sei lá, aplicar um conteúdo e o aluno perguntar, professor, nós vamos usar isso aí aonde? E muitas das vezes a gente não consegue, se a gente não estiver preparado para isso, não consegue explicar para eles em qual setor da vida deles, em qual época da vida deles vão utilizar, em qual curso eles vão utilizar. E trigonometria eu costumo falar que é um conteúdo agradabilíssimo, entendeu? Fantástico, porque até o nome dele já é bonito. Mas vamos seguir em frente, vamos ver lá o que nós estávamos acabando de falar. Trigonometria, eu disse para vocês que davam para perceber que era uma junção de inúmeras palavras. O significado da palavra trigonometria vem basicamente, que dá para vocês notarem aqui, do grego e resulta na conjunção de três palavras, ou seja, da união de três palavras, entendeu? Basicamente, grego. Se a gente traduzir para o português, vai ficar tri igual a 3, gonos igual a ângulo e metrein, medir. Mais uma vez para vocês, não quero que vocês atropelem esse conhecimento de trigonometria, que é um conteúdo importantíssimo para a vida de cada um de vocês. Então, trigonometria, na realidade, o significado dela, da palavra precisa, explica de maneira completa todo o conteúdo, ou seja, é uma conjunção, é uma união de três palavras gregas: tri, pres, gonos, ângulo e metrem, medir. Ou seja, já dá para ter uma ideia, entendeu, do que nós vamos estudar em trigonometria só olhando o significado e não olhando aqui para essa margem aqui embaixo. Na realidade, trigonometria significa estudar medida dos ângulos. Interessantíssimo isso, que muitas vezes as pessoas se deparem com algum tipo de construção, seja ela rústica, seja ela da mais tecnológica possível, e usa a trigonometria, muitas vezes desconhece que aprendeu isso em algum curso de matemática, algum curso de geometria, muitas vezes passa despercebido. Então, por isso que eu costumo dizer, professores e tutores, que em nossa sala de aula nós temos que falar basicamente de onde veio, para que veio
e para que serve. Eu queria dizer isso para vocês, porque senão não vai servir de nada. Então, mais uma vez, trigonometria significa, o significado da palavra trigonometria vem de quê? Vem do grego e resulta da conjunção de três palavras que estão aqui para vocês verem. Tri, três, gonos, ângulos e metrein, medir. Ou, já deu para anotarmos mais uma vez. Eu gosto de matemática, gosto de geometria, porque você tem que repetir, você tem que massificar a coisa para ver se entra no ouvido do aluno, entendeu? Para que ele não fica se apegado a aparelhos eletrônicos, entendeu? Para que ele venha ouvir você, entendeu? Peça ele para repetir com vocês em sua aula. Apesar que é uma aula do ensino médio, mas peça eles para repetirem isso com vocês. Seja qualquer um que esteja me ouvindo, peça, qualquer um discente, qualquer um educador, peça seus alunos para repetir isso com vocês. Então, trigonometria significa o estudo das medidas dos ângulos. Que ângulos são esses? De três ângulos, né? Basicamente. Vamos seguir em frente. Próximo slide. Não tem como, mais uma vez, eu falar de trigonometria e não citar esse cara. Trigonometria no triângulo retângulo. Dificilmente eu vou falar de trigonometria se eu não citar o triângulo retângulo. Porque muitas pessoas imaginam, moço, trigonometria, será que eu vou, dentro de trigonometria, eu vou estudar todos os triângulos? Na realidade podemos, entendeu? Mas o que nós vamos estudar de precisão, de imediato, basicamente, vai ser esse carinha aqui, ó. Esse cara, triângulo retângulo. E nós estamos com um problema, professores e tutores à distância, que os nossos alunos estão chegando no ensino médio, eu não sei o que está acontecendo, acho que é o sistema que pode explicar isso, vocês sabem disso, eu não sei o que está acontecendo, eles estão chegando lá com a mente vazia, eles não estão sabendo o que é um triângulo escaleno, eles não estão sabendo basicamente da parte geométrica, eles não estão sabendo o que é um triângulo equilátero, o que é um triângulo isósceles, e muitas das vezes quando você muda os nomes, um triângulo acutângulo, um triângulo obtusângulo, um triângulo acutângulo, eles olham para você com coisa que você está falando grego mesmo, entendeu? Então a gente fica com pena. Mas como a aula de hoje é para vocês me avaliarem, então vamos falar lá. Trigonometria no triângulo retângulo. Mas gente, quando a gente cita na sala de aula triângulo retângulo, entendeu? Basicamente, lá no ensino médio, ou nono ano, entendeu? Ou algumas séries. Eu estou falando essas séries mais adiantadas porque nós vamos trabalhar com trigonometria basicamente do nono ano, introdução dela, e no ensino médio nós vamos conseguir terminar um pouco de trigonometria. Aí quando você fala triângulo, retângulo, aí gente, ei, meu Deus do céu, deve ser alguma coisa reta, uma coisa comprida, uma coisa retilínea. Na realidade é. Vamos ver agora para você ver o que é um triângulo retângulo. Prestem atenção. Voltando. Então, triângulo retângulo, na realidade, turma, é um triângulo ou qualquer triângulo que contenha um ângulo de 90 graus. Quando eu disse qualquer triângulo, é que ele precisa ter o formato que for, não importa. Se ele conter um ângulo de 90 graus, entendeu? Não importa. Ele vai ser um triângulo que retângulo. Então, eu queria que vocês observassem bastante esse detalhe. Então, não tem como, eu queria até voltar, eu adiantei um slide aqui, mas eu queria voltar um pouquinho depois, num slide que tem aqui, mas vocês vão perceber que o triângulo retângulo, turma, se você não vê um ângulo de 90 graus nesse triângulo, pode ter certeza que ele não é um triângulo retângulo. Tranquilo? Então, só vou estudar trigonometria, basicamente, se eu tiver alguns conhecimentos básicos de triângulos, de seus nomes, entendeu? O que são. Agora vamos lá ver algumas basicamente aplicações de trigonometria. Eu vi nos pré-requisitos lá da aula de ensino médio, eu vi trigonometria e vi vários tópicos. Eu falei, não, dá para a gente elaborar um bate-papo legal, uma aula legal, falando de introdução, de aplicações, de como, onde, em que disciplina, em que área de trabalho eu vou usar. Eu queria dizer para vocês isso. Vamos lá, ver algumas aplicações de trigonometria. Prestem atenção no detalhe. O que vocês estão vendo ali? Um rapaz, basicamente, não é, turma? Um morro, dizendo a plaquinha, dizendo morro alto a 1 km de distância. Vocês estão percebendo que o rapaz esticou um braço, entendeu? O seu braço, no braço esquerdo ali, em relação ao morro, entendeu? E formou, vocês estão observando que lá em cima no morro
até o centro dele, se vocês prestarem muita atenção, vão formar um ângulo de 90 graus. Ou seja, para a gente calcular essa distância aí, basicamente usando trigonometria, usando esse conteúdo, para a gente calcular essa distância aí, não precisamos chegar aonde? O topo do morro lá, entendeu? Não precisamos saber a altura, para a gente calcular a altura dele, não precisamos simplesmente subir nele não. Basta usarmos os conhecimentos relacionados à trigonometria. Claro que isso vocês vão ver nas aulas seguintes. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa, que com a vinda da trigonometria, eu não costumo dizer nem vinda, com esse conteúdo, que para mim é um dos melhores conteúdos que existem dentro da geometria, ou seja, dentro do campo matemático, dentro das exatas, porque não existe engenharia nenhuma, eu sou honesto para vocês, se não ter trigonometria. Por quê? Se você vai fazer uma engenharia de computação, você vai ter que trabalhar com esses caras. Se você vai fazer uma engenharia civil, você vai trabalhar com trigonometria, e assim sucessivamente. E vocês sabem disso, mas além do que eu. Mas eu queria explicar uma coisa para vocês, caros alunos, que vão estar observando essa aula. Que se eu poderia de qualquer lugar, de qualquer ponto, calcular distância, ângulo, entendeu? E a altura, desde já que eu possa observar, eu possa enxergar o pico de determinado morro. Então, para você ver a aplicação da trigonometria, como é interessante. E vocês estão percebendo que do pico do morro até o rapaz aí, é um lado, tá vendo a setinha vermelha, a reta vermelha? E vocês estão vendo que esse braço esticado, ele está indo em relação, vai formar um ângulo, está vendo aí o triângulozinho que formou aí? E nesse triângulo dá para vocês notarem aqui dentro, não sei se vocês estão dando para ver, que vão formar uma reta retilínea, ou seja, uma reta perpendicular, e essa reta vai formar um ângulo de 90 graus. Interessantíssimo isso, né? Como trigonometria puxa várias outras coisas. Trigonometria puxa, por exemplo, vértices, arestas, se você quiser relembrar com seus alunos. Mas dá para vocês perceberem que trigonometria, aqui nesse cantinho aqui, no dedão dele aqui, está formando um ângulozinho que ele fez, e esse ângulo vai formar um ângulo de 90 graus. A partir daí, nós podemos calcular a altura, medida de cada lado, distância daí de onde ele está até lá, já, no caso já temos aí 1 km, nós podemos calcular os catetos, nós podemos calcular as hipotenusas, que é algo que vocês já conhecem, mas nós vamos ver nas aulas seguintes. Vamos lá para o próximo slide. Onde, em que campo eu posso usar da ciência, eu posso usar a astronomia? No slide anterior eu disse para vocês que nós podemos usar em várias coisas, construção, desde construção civil, desde o ramo de várias ciências, desde o ramo de várias profissões, no slide anterior. Mas eu trouxe para vocês aí onde a gente abusa de usar trigonometria. Exemplo, na astronomia. Na astronomia, alguém, só relembrando vocês, a astronomia é uma ciência que estuda os astros, né? Normalmente, quem são esses astros? Planetas e satélites. E esses caras, gente, desculpa pelo termo, esses objetos que nós estamos falando agora na astronomia, eles estão muito distantes um do outro. Então, esses cálculos são feitos, basicamente, aproximados, eu vou dizer para vocês, entendeu? Que eu costumo dizer isso para os meus alunos, aproximados, que ninguém vai até lá, então a própria tecnologia causa erro. Então, a trigonometria aproxima esses cálculos. Mas eu queria observar nessa gravura aqui, que vocês notou que está formando um triângulo, né, turma? Então, o que nós estudamos basicamente em trigonometria? Os três ângulos de um triângulo. Eu queria que vocês observarem esse detalhe também. Tá vendo? Na topografia. A topografia, basicamente, nós vamos estudar o que? As alturas dos morros, das colinas, das montanhas, entendeu? As depressões que tem em alguns vales. E eu posso usar isso aí, usando basicamente o formato de um triângulo, que é o que vocês viram no slide, basicamente, anterior. Queria voltar para vocês aqui, que vai formar esse ângulozinho do cara aqui, que vocês estão vendo, vai formar esse cara aqui. Ó, esse triângulo, ou seja, é um triângulo, basicamente retângulo. Por que retângulo? Que esse pontinho aqui, esse quadradinho aqui, significa que está formando um ângulo de 90 graus, ou seja, uma reta horizontal e uma reta perpendicular, quando elas se cruzam, automaticamente vão formar ângulos de 90 graus. Então, eu queria que vocês ficassem bem ligados nesse detalhe aí, viu, gente? Vamos seguir em frente.
Na construção civil, dá para vocês perceberem aí que as próprias formas usam triângulos, entendeu? Dá para vocês notarem aí. Se eu vou construir uma rampa de um cadeirante, entendeu? Se eu vou construir basicamente uma rampa para automóveis, entendeu? Eu vou usar a trigonometria. Eu não queria nem me aprofundar bastante nisso, que é uma coisa da vida de vocês, tá bom? Então, se vocês verem aquelas cruzetas de casa, eu vou usar triângulo. Porque na realidade, turma, triângulo é uma das formas geométricas mais rígida, ou seja, mais que suportam peso. Aí tem uma pessoa, alguns meninos perguntam, mas Solino, mas o triângulo tem 3 perninhas. Isso mesmo, uma vai apoiar na outra. Mas Solino, o quadrado, se eu fizer a mesa, o quadrado tem 4 perninhas, mas se você notar, nenhuma vai apoiar na outra. Elas vão ser resistentes entre si só. Então por isso que se torna mais fraco do que o triângulo. O triângulo é 3, mas todas usam a força de cada um. Já de 4 perninhas, no caso da mesa, cada uma tem que resistir à força que aguentar. Dá para vocês observarem isso aí. Eu não vou me aprofundar muito nisso aí não. Mas eu queria dizer para vocês, basicamente, que as rampas, que as construções civis baseia basicamente em 10, 15 e 25 centímetros. Ou seja, eu posso dizer para vocês, a cada 10 centímetros de altura são necessários 100 centímetros de afastamento a partir do início da rampa. Então fica essa dica aí para alguns alunos que querem cursar construções civil. Vamos seguir em frente. Mas é o que não tem como. Trigonometria sem triângulo retângulo. É todo triângulo, base retângulo, que possui um ângulo de 90 graus. Mas quem é esse cara, gente? Tanto que José Luiz Damasceno fala desse cara. Eu queria que vocês observassem uma coisinha. Um triângulo retângulo ele tem que ter, por si só, 2 catetos e uma hipotenusa, ou seja, uma hipotenusa, entendeu? Ou seja, um triângulo retângulo ele tem que ter, por si só, 2 catetos e uma hipotenusa, ou seja, uma hipotenusa. Vamos só para lembrar vocês, que vocês devem terem visto em alguma aula de as séries anteriores, a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Pronto, se você aprendeu isso, já está uma boa parte andada. Ou seja, em qualquer triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Pronto, isso é velho de vocês, entendeu? Como um triângulo retângulo dos ângulos é reto, a soma dos lados, dos dois lados agudos menores, presta atenção, que 90 graus e é sempre igual a 90 graus. O que eu estou dizendo para vocês? A soma dos dois menores tem que ser igual a 90 graus, porque o maior, que é o ângulo reto, tem que ser sempre igual a 90 graus. Quando a soma dos dois ângulos internos é igual a 90 graus, dizemos que esses ângulos são complementares. Eu não quero voltar muito nisso. Tá? Tranquilo, turma? Vamos seguir nossa ideia. Vamos trabalhar também, usar trigonometria em teorema de Pitágoras. Eu não vou ficar aprofundando nisso, porque também não é do relato. Esse aí é outra parte da trigonometria, mas trigonometria vai estar em teorema de Pitágoras, entendeu? Porque eu estudo em teorema de Pitágoras, basicamente, o triângulo retângulo. Eu não vou falar nenhuma dessas formulazinhas, até mesmo que é fácil demais para vocês, mas eu trouxe a nível de informação para vocês. Vamos seguir em frente. Trigonometria também pode ser usada na aplicação do teorema de Pitágoras, que tem por sua definição isso aqui. Eu trouxe para vocês, dá para vocês notarem. É o motivo da existência, eu costumo dizer, turma, da aplicação de teorema de Pitágoras. Temos essa questão aqui, que eu não vou nem falar para vocês, porque não faz parte, basicamente, do conteúdo diretamente de trigonometria, que a aplicação do teorema de Pitágoras é outro tópico, outro conteúdo. E nós não escolhemos esse tópico, escolhemos, e José Luiz Damasceno, eu escolhi trigonometria. Mas dá para vocês entenderem que se eu dividir qualquer triângulo ao meio, vai nascer um triângulo retângulo. Dá para vocês. Um quadrado também, se eu dividir ao meio, com a diagonal, vai nascer também 2 triângulos retângulos. Então, eu queria que vocês ficassem ligados nisso aí. Então, só foi a nível de informação mesmo. Vamos seguir em frente nesse detalhe. Teorema de Tales. Eu queria dizer para vocês que é importantíssimo isso aí. Teorema de Tales, basicamente, nono ano já começa a estudarmos ele. E é imprescindível para quem quer fazer, eu costumo dizer, para quem quer fazer mesmo engenharia civil. Só foi a nível de informação. Trouxe também a solução dessa questão anterior, entendeu? Que eu não vou debatê-la. Que eu queria dizer para vocês, não vou debatê-la, porque também é muito simples. Tá vendo que Teorema de Tales é um feixe de reta e que, consequentemente, esses feixes de reta, quando se cruzam, vão formar o quê? Triângulos. E se é triângulo, vai ser o quê? Trigonometria.
maestria. Gente, queria dizer para vocês um muito obrigado, que Deus abençoe vocês e bons estudos.